Meu amigo, a cena foi assim. Ele pegou o galão e me passou, eu o virei para encher o copo e tomei um gole. A água tinha uma textura estranha, meio viscosa, e naquele exato momento meu supervisor começou a gritar. Não bebi mais, mas já era tarde. Aquela água vinha de um córrego qualquer, onde o caminhão da empresa havia quebrado e eles resolveram encher o reservatório com o que encontraram. O calor em Tucson naquele verão era insuportável, com temperaturas entre 48 e 50 graus, e o líquido ficou ali fermentando sob o sol escaldante. O resultado, uma intoxicação violenta. Minha saúde desmoronou em questão de horas. Primeiro vieram as cólicas, depois a febre e a fraqueza extrema. No fim das contas, acabei diagnosticado com cólera e disenteria. Mas não foi só isso. Quando abrimos o galão depois, o que vimos era um pesadelo, uma lama avermelhada cheia de algas, larvas e insetos minúsculos nadando ali como se fosse um caldo de podridão. O cheiro era nauseante, e eu tinha bebido aquilo. A partir daí tudo desandou. Minha visão ficou turva, as pernas não me sustentavam mais. Lembro de desabar no chão da cozinha, já sem forças, enquanto meus colegas saíam correndo para buscar ajuda. Foi nesse instante que tudo mudou. Meu último suspiro escapou dos lábios enquanto eu tentava acariciar minha cadela. Minha mão atravessou seu focinho como se fosse névoa e ela começou a uivar, assustada, como se pressentisse algo terrível. Então, de repente, eu estava flutuando acima do meu próprio corpo, ouvindo os gritos dos vizinhos lá embaixo, e foi aí que a jornada começou. Não era escuridão, mas também não era luz. Havia um brilho distante, algo que me puxava para frente. Como ateu convicto, nunca esperei por aquilo. Primeiro pensei, bom, se existe céu, deve ser isso. Mas a esperança durou pouco. O túnel à minha frente se transformou em algo grotesco, um redemoinho de cores doentias, verdes e amarelos sujos, com sons e cheiros que reviravam o estômago. Era como ser sugado para dentro de um furacão. Quando cheguei ao outro lado, o cenário era ainda pior. Havia pessoas ali, mas não como eu imaginava. Eram almas presas em suas próprias maldições, vivendo seus piores pesadelos em um ciclo sem fim. Não havia redenção, não havia alívio, apenas dor repetida eternamente. Um homem, por exemplo, estava preso em uma fornalha queimando vivo sem nunca morrer. Outro se afogava em um mar de suas próprias lembranças horríveis. E o mais assustador, nada que eu fizesse poderia mudar aquilo. O destino já estava selado. Hoje estou aqui para contar essa história porque ela precisa ser ouvida. Não é um conto de terror, não é ficção. É o que vi, o que vivi. E se há uma mensagem nisso tudo, é que o além não é um lugar que podemos ignorar. Ele existe, e o que encontramos lá depende inteiramente das escolhas que fazemos aqui. Estou acompanhado hoje por um convidado muito especial, Brian Melvin, autor de um livro arrepiante sobre sua experiência. Ele era ateu, morreu e foi parar no inferno, e agora está aqui para dividir conosco o que testemunhou. Brian, é um prazer imenso tê-lo conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer estar aqui. Como vai você? Sei que está no Colorado, onde faz um frio agradável. Eu, por outro lado, estou em Nashville agora. Já morei na Califórnia, mas a vida me trouxe para cá. E Nashville tem seu charme, não é mesmo? Tenho parentes na cidade, então já conheço bem o lugar. Fico feliz que tenha vindo. Brian, sei que você já teve suas dúvidas sobre a fé, até que um dia tudo mudou. Queremos ouvir sua história, começando por aquele dia fatídico. Pode nos contar como tudo aconteceu? Claro, para entender o que vivi, preciso voltar um pouco no tempo. Cresci em um lar cristão no seio de uma família batista do Sul, mas a vida tem seus caminhos tortuosos e com o tempo me afastei. A escola, os livros, as influências ao meu redor, tudo me levou para longe da igreja. Cheguei a ponto de discutir com meus pais, que, cansados de brigar, acabaram deixando que eu ficasse em casa assistindo desenhos como Rocky e Bullwinkle. Foi assim que me apaixonei pelo personagem do cientista maluco e seu cachorro, que viajavam no tempo e debatiam filosofia. Aquilo me fascinou. Comecei a devorar livros de filosofia ainda no ensino fundamental. Minha mãe guardava alguns trabalhos antigos meus, e ao relê-los, percebi como o nível de escrita e vocabulário das crianças daquela época era superior ao de hoje. Isso só alimentou minha curiosidade. Frases como "não se pode entrar duas vezes no mesmo rio" ficaram martelando na minha cabeça. Com o tempo, fui me afastando da religião, oscilando entre agnosticismo e ateísmo, até me tornar um ateu convicto. O ambiente em que cresci também não ajudava. Havia uma hostilidade clara contra o cristianismo e eu absorvi isso. Quando me mudei para Tucson, no Arizona, me tornei um ateu militante, sempre pronto para debater com qualquer cristão que tentasse me converter. Foi lá que tudo aconteceu. Meu supervisor na obra era cristão. Ele lia a Bíblia enquanto o resto da equipe o provocava, mas ele nunca revidava. Aquilo me impressionou, a forma como ele lidava com as ofensas, sempre calmo, sempre paciente. Anos depois, escrevi sobre isso no meu livro. Mas naquele dia, em pleno canteiro de obras, o calor era sufocante.
Estávamos construindo apartamentos nos arredores de Tucson e meu trabalho era cavar valas para instalar tubulações elétricas. Quando nosso turno acabou, fomos ajudar os colegas que trabalhavam dentro dos prédios. Foi então que a sede bateu. Nosso supervisor tinha um galão de água no fundo da caminhonete da empresa, em um lugar estranho, meio escondido. O outro reservatório estava vazio. Meu amigo pegou o galão e me passou. Eu virei para encher o copo e tomei um gole. A água tinha um gosto ruim, meio gosmento. Passei para outro colega que cuspiu na hora. Quando abrimos o galão, descobrimos a verdade. Ele estava cheio de água de um córrego qualquer, onde o caminhão havia quebrado. O líquido ficou lá exposto ao sol escaldante de Tucson, fermentando por horas. Bebi aquilo. E foi o suficiente. Em pouco tempo comecei a me sentir mal. Primeiro vieram as náuseas, depois a febre, a fraqueza. Fui diagnosticado com cólera e disenteria, mas suspeito que havia algo mais e talvez alguma toxina das algas que vi no galão. Quando o abrimos, havia uma lama avermelhada cheia de larvas e insetos minúsculos. O cheiro era insuportável e eu tinha bebido aquilo. Foi assim que minha provação começou, e o que veio depois, bem, é o que estou aqui para contar, algo que não se traduz em palavras. Era como se uma voz tecesse pensamentos diretamente na minha mente, sem som, sem eco, apenas uma presença que se comunicava em camadas de significado puro. E o que ela dizia não eram ordens, não eram julgamentos, era um convite para entender. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não tinha referências, não tinha crenças, não tinha nada além daquela escuridão aconchegante e da luz que crescia à minha frente, como um amanhecer sem horizonte. Mas algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que existia, reconheceu aquilo. Não como um dogma, não como uma doutrina, mas como uma verdade que sempre estivera ali, esperando para ser lembrada. E então a voz, ou o que quer que fosse, me mostrou coisas, não em imagens, não em cenas, mas em sentidos, como se cada memória, cada arrependimento, cada momento de bondade ou crueldade que eu já vivera fosse desdobrado diante de mim, não como um filme, mas como uma experiência viva. Eu sentia o impacto que minhas ações tinham causado nos outros. Não havia acusação, não havia vergonha, apenas a clareza absoluta de como cada escolha, por menor que fosse, reverberava no mundo. E o mais assustador, eu sabia que aquilo era real. Não era uma ilusão, não era um delírio da febre. Era a realidade nua, crua, sem filtros. Mas não era um tribunal. Não havia um juiz apontando dedos. Havia, sim, uma presença que emanava algo que eu só posso descrever como amor incondicional. Não um amor piegas, não um amor de cartão postal, mas algo tão profundo que fazia minhas pernas, se é que eu ainda as tinha, tremerem. Era como se, de repente, eu entendesse que o universo inteiro era sustentado por aquilo. E que, apesar de tudo, apesar dos meus erros, das minhas dúvidas, da minha arrogância em achar que sabia de tudo, eu pertencia àquele lugar. Então veio a pergunta. Não uma pergunta falada, mas uma pressão no meu ser, como se alguém estivesse me cutucando por dentro, pedindo uma resposta. E a pergunta era simples. O que você quer? Eu não soube responder, não na hora. Porque, pela primeira vez na vida, eu não sabia o que queria. Não era mais sobre beber até cair, não era sobre provar que podia aguentar mais do que os outros, não era sobre preencher o vazio com barulho e distração. Era sobre algo que eu nunca tinha parado para pensar, quem eu era de verdade. E então, como um relâmpago, veio a lembrança do meu corpo lá embaixo. Daquele amontoado de carne pálida, dos gemidos do meu cachorro, dos vizinhos gritando ao longe. E eu sabia que, se eu quisesse, poderia simplesmente seguir em frente. Poderia me dissolver naquela luz, deixar para trás a dor, o medo, as noites em claro tentando entender o sentido de tudo. Poderia, finalmente, descansar. Mas algo me puxou de volta. Não foi uma ordem, não foi um castigo. Foi uma escolha, e no instante em que eu a fiz, no instante em que decidi que ainda havia algo que eu precisava fazer, algo que eu ainda não tinha terminado, o mundo se fechou ao meu redor como um punho. A luz se apagou, a música parou e eu caí. Não foi uma queda suave. Foi como ser sugado por um vórtice, como se cada célula do meu corpo estivesse sendo rasgada e costurada de volta no lugar errado. Gritei, ou achei que gritei, mas não havia som, só dor. Uma dor tão intensa que por um segundo eu desejei nunca ter voltado. Desejei ter seguido em frente, ter me deixado levar. E então, de repente, eu estava de volta. De volta ao suor frio, de volta ao cheiro de mofo do quarto, de volta ao peso esmagador dos meus próprios ossos. Minha garganta queimava, minha pele ardia, e o pior de tudo, a consciência de que eu estava vivo, não como um alívio, não como uma vitória, mas como um choque, porque naquele momento eu sabia que a morte não era o fim. E que a vida, essa vida miserável, confusa, dolorosa, era um presente que eu tinha quase desperdiçado. Meu cachorro latiu. Alguém bateu na porta. Eu não conseguia me mexer. Mas pela primeira vez eu queria me mexer. Queria viver. Não para afogar as mágoas em álcool, não para fugir de mim mesmo, mas para entender, para fazer diferente. E foi assim que tudo mudou. Porque, veja bem, não foi um milagre, não foi uma cura instantânea. Foi algo muito mais simples e muito mais assustador. Foi a certeza de que eu tinha visto a verdade e que agora não havia mais como fingir que não sabia. E ali, diante dele, não havia espaço para desculpas.
Cada palavra que eu já tinha dito para justificar meus erros, cada mentira que contei a mim mesmo para dormir em paz, cada vez que virei as costas para quem precisava de mim, tudo se desfez como fumaça. Não era mais uma questão de arrependimento. Era a verdade nua, crua, sem filtro. E a verdade dói porque ela não negocia. Ela não aceita, mas não aceita, eu tentei, não aceita, foi sem querer. Ela simplesmente é. Eu vi em um instante o peso de cada escolha, não como um juiz distante apontando o dedo, mas como um espelho que reflete o que você sempre soube, mas nunca quis encarar. E o mais assustador não era a raiva que eu sentia vindo dele. Era uma tristeza profunda, como a de um pai que vê o filho se destruir, mesmo tendo dado tudo para que ele não caísse. Uma tristeza que me atravessou como uma lâmina, porque eu sabia que não merecia perdão, não depois de tudo, mas então algo aconteceu, algo que eu não esperava. Ele não me condenou, ele não me expulsou, ele me ergueu, não com um gesto grandioso, não com palavras de misericórdia vazias. Foi um toque firme, mas suave, como se dissesse, você não precisa se arrastar, eu já te carreguei. E naquele momento eu entendi o que era graça, não como um conceito abstrato, não como uma teoria bonita em um livro, mas como algo vivo, pulsante, que me envolveu antes mesmo que eu pudesse pedir. Eu chorei. Não de vergonha, não de medo, mas porque, pela primeira vez, senti que alguém me via por inteiro, todo o meu lixo, todas as minhas cicatrizes, todas as vezes que falhei e mesmo assim não desviou o olhar. E então ele falou, não com voz, não com palavras que eu pudesse repetir depois, mas com uma certeza que se instalou em mim como uma âncora. Você não é o que fez. Você é o que eu fiz por você. Foi ali que eu soube. O inferno não era um lugar para onde eu seria mandado. O inferno era o que eu já tinha vivido, aquela vida de autodestruição, de indiferença, de orgulho que me impedia de enxergar além do meu próprio umbigo. E o céu não era uma recompensa. Era voltar para casa, mas havia uma condição. Não era sobre ser perfeito. Não era sobre nunca mais errar, era sobre parar de fingir, parar de me esconder atrás de desculpas, de máscaras, de histórias que eu contava para mim mesmo para não enfrentar a verdade. Era sobre olhar para o espelho e, em vez de desviar os olhos, dizer, sim, fui eu e preciso mudar. E então, tão rápido quanto tudo começou, eu estava de volta, o cheiro de desinfetante, o bip dos monitores. A voz da enfermeira dizendo, ele voltou, mas eu não era mais o mesmo, porque agora eu sabia, não como uma ideia, não como uma crença abstrata, mas como quem sabe que o sol nasce todos os dias, mesmo quando as nuvens o escondem. E essa certeza, essa é a única coisa que importa. Eles estavam ali, rostos que eu reconhecia, vozes que um dia me foram familiares, mas algo neles estava errado. Não era só o brilho amarelo nos olhos, não era só a doçura enjoativa das palavras. Era o jeito como sorriam, como se estivessem segurando uma faca atrás das costas. Um deles se aproximou, estendendo a mão. Brian, finalmente você chegou. Aqui não há dor, não há arrependimento, só paz. A voz era suave, quase hipnótica. Mas eu já tinha visto o suficiente para saber, paz não cheira a podridão. Paz não faz sua pele arrepiar como se 1000 insetos rastejassem por baixo dela. Então eu fiz a única coisa que podia. Olhei para aquele vale sem fundo, para aquela casa que parecia um pesadelo vestido de lembrança e disse em voz alta, Jesus Cristo. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. As máscaras caíram. Os sorrisos se transformaram em caretas, os olhos amarelos se arregalaram, as vozes se tornaram um coro de uivos. Não diga esse nome aqui. Eles avançaram, as mãos se esticando como garras, mas algo me puxou para trás, não pelo corpo, mas pela alma, como se um vento invisível me arrastasse para longe daquele lugar. E então eu estava de volta ao cheiro de desinfetante. De volta ao bip dos monitores, de volta à voz da enfermeira dizendo, ele voltou, como se eu tivesse saído para comprar pão e não para encarar o abismo. Mas eu tinha voltado diferente, porque agora eu sabia o que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando negar, que o mal não é uma abstração, não é um conceito filosófico, é uma presença. É um hálito quente na sua nuca quando você acha que está sozinho. É o sorriso que se desfaz em dentes afiados quando você pronuncia o nome certo. E o nome certo, esse nome tem poder. Não um poder mágico, não um feitiço, mas o poder de uma verdade que queima mais forte do que qualquer mentira. Porque quando você diz Jesus Cristo naquele lugar que não é um lugar, mas uma ausência de tudo o que é bom, algo acontece. As máscaras caem, as mentiras se desmancham, e o que resta é apenas o vazio uivando de ódio porque foi exposto. Eu vi isso, eu vivi isso, e não importa quantas vezes as pessoas riam quando eu conto essa história. Não importa se chamam de alucinação, de delírio, de efeito colateral dos remédios, porque eu sei o que vi, eu sei o que senti, e sei que no fim só há duas opções, ou você acredita que o amor é mais forte do que a morte, ou você passa a vida inteira fingindo que não viu o que está bem na sua frente. Eu escolhi acreditar, e essa escolha, essa é a única que realmente importa.
Ali, bem diante dos meus olhos, eles sorriam, eles acenavam, eles estendiam as mãos como se quisessem me abraçar, como se aquele fosse o lugar onde eu sempre deveria ter estado. Mas algo dentro de mim sabia, não era amor, não era paz. Era uma armadilha tão antiga quanto o tempo, tão sedutora quanto o pecado, porque eu já tinha ouvido falar dessas coisas. Já tinha lido sobre elas nos livros sagrados, nas histórias dos santos, nos relatos de quem voltou dos mortos. Mas nada me preparou para a realidade crua daquilo. Eles não são monstros de dentes afiados e garras ensanguentadas desde o primeiro instante. Não, eles se vestem de luz. Eles falam com vozes que ecoam como música. Eles oferecem tudo o que você sempre desejou, perdão, aceitação, um lugar onde finalmente pertence. E então, quando você baixa a guarda, quando pensa que está seguro, eles mudam. Foi o que aconteceu comigo. Num piscar de olhos, os rostos se distorceram. As mãos que antes pareciam humanas se transformaram em garras retorcidas. Os sorrisos se abriram em bocas cheias de presas, dentes serrilhados como lâminas. Alguns tinham asas membranosas, outros se arrastavam como répteis, outros ainda pareciam feitos de sombra pura, como se a escuridão tivesse ganhado forma. E o cheiro, Deus, o cheiro era de carne podre e enxofre queimado, tão forte que parecia rasgar meus pulmões. Eles cercaram, eles riram. Eles sussurraram coisas que eu não queria ouvir, promessas de poder, de prazer, de uma eternidade sem dor. Mas eu já tinha visto o suficiente para saber que aquilo não era um convite, era uma sentença. Então eu fiz a única coisa que podia fazer. Eu gritei o nome que eles mais temem, não uma vez, não duas. Eu o disse como se minha vida dependesse disso, porque dependia. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, como uma metralhadora, como um escudo, como uma oração desesperada arrancada do fundo da alma, e cada vez que eu dizia, eles recuavam. Não fugiam, nunca fugiam, mas se afastavam, rosnando, cuspindo, tentando me alcançar com garras que se quebravam contra uma barreira invisível. Eles podiam me empurrar, podiam me cutucar. Podiam me cercar como uma matilha de lobos famintos, mas não podiam me tocar, não de verdade, porque aquele nome santo era como fogo para eles, era como uma muralha que nenhum deles ousava atravessar. Foi então que ele apareceu, um deles se destacou do grupo, não era o maior nem o mais assustador. Na verdade, era pequeno, não mais do que 1,5 m, com um corpo esguio e escamoso, como um lagarto que tivesse crescido além da conta. Mas havia algo nele, algo que fazia minha pele arrepiar. Seus olhos, quantos eram? 2, 3? Eu nunca conseguia fixar o olhar, brilhavam com uma inteligência antiga, cruel, e sua boca. A sua boca se movia de um jeito estranho, como se as palavras tivessem que ser forçadas para fora, como se o idioma humano fosse uma língua que ele mal conseguia falar. Kranik, ele disse, arrastando a palavra como se cada sílaba doesse. Você quer ver este lugar? Venha, eu te mostro o reino. E então ele fez algo que eu nunca esquecerei. Ele se aproximou de uma parede que não era uma parede. Parecia o céu, um céu cinzento, pesado, como se uma tempestade eterna estivesse prestes a desabar. Mas quando ele estendeu a mão e rasgou o ar como se fosse um tecido, eu vi a verdade, não era o céu, era uma ilusão. Uma cortina fina escondendo o que havia por trás. E o que havia por trás era o inferno. Não o inferno das histórias infantis, com chamas e diabinhos de tridente. Não, era pior. Era um lugar onde a terra era um deserto de poeira quente, onde o ar cheirava a carne queimada e enxofre, onde o som mais constante não era o fogo, mas os gritos. Gritos de dor, gritos de arrependimento, gritos que nunca paravam. Eles estavam por toda parte. Criaturas como aquelas que eu tinha visto antes, mas agora em seu verdadeiro estado, sem máscaras, sem disfarces. Algumas arrastavam almas pelos cabelos, outras dançavam em círculos como se estivessem celebrando a dor alheia. E no centro de tudo, um buraco negro, um vórtice que sugava tudo para dentro de si, como um ralo gigante no meio do universo. Era dali que as almas caíam. Era para lá que elas eram arrastadas. E então eu olhei para baixo e vi a cela. Não era grande, talvez 3 metros por 3 metros, talvez menos. Mas não importava o tamanho porque dentro dela o espaço se distorcia. Era como se o cubo fosse um portal para outra dimensão, onde o que você via não era o que estava lá, mas o que você carregava dentro de si. Se você morresse com medo, veria seus piores pesadelos. Se morresse com ódio, veria seus inimigos. Se morresse com culpa, veria seus erros se repetindo sem fim. E eu entendi naquele momento que o inferno não é um lugar, é uma prisão feita das suas próprias escolhas, dos seus próprios pecados, das suas próprias mentiras. E o pior de tudo, você não está sozinho lá dentro. Eles estão com você, sempre. O pequeno demônio eu o apelidei de bafo de lagarto porque seu hálito era tão fétido que parecia queimar minha pele e me observava com um sorriso torto. Ele sabia que eu estava assustado, ele gostava disso. Venha, ele repetiu, estendendo a mão escamosa. Eu te mostro mais. E eu fui, porque o que mais eu poderia fazer?
sustentada sobre as costas de um demônio agachado disfarçado de pedra. As árvores, galhos retorcidos de criaturas que se contorciam lentamente como se respirassem. E o riacho, uma ilusão de sombras e ecos, um truque para enganar os sentidos já despedaçados. A mulher, a tal de Pudim, sorriu aliviada. É exatamente como eu lembrava, murmurou, estendendo a mão para tocar a água. Mas seus dedos atravessaram o nada e o sorriso dela murchou por um segundo. Bafo de lagarto riu ao meu lado, um som úmido e viscoso. Ela vai se acostumar, sussurrou. Todos se acostumam, até que não haja mais ilusões, só a verdade. E então, como se alguém tivesse girado um botão, a cena se desfez. A casa dos avós se dissolveu em fumaça. A avó demônio abriu a boca, uma caverna de dentes serrilhados, e soltou um grito que não era humano. A mulher gritou também, mas seu grito se perdeu no vazio. De repente, ela estava de volta ao cubo, sozinha, encolhida no canto, os braços em volta dos joelhos. Seus olhos, antes cheios de esperança, agora ardiam com um ódio tão puro que me fez recuar. Você viu. Bafo de lagarto cutucou meu ombro com uma garra. Ela escolheu isso, escolheu ignorar, escolheu acreditar no que queria, não no que era real. E agora ela é nossa, para sempre. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia, porque ali naquele cubo não estava apenas ela. Estava o reflexo de cada mentira que já contamos a nós mesmos, cada desculpa, cada amanhã eu mudo. Cada vez que viramos as costas para a verdade, porque era mais fácil acreditar na ilusão. E o pior, eu sabia que em algum lugar alguém estava fazendo as mesmas escolhas agora. Alguém estava ignorando o chamado. Alguém estava trocando a eternidade por um punhado de moedas falsas. Bafo de lagarto se inclinou, seu hálito queimando minha orelha. Você entende agora? Não é sobre o que eles fizeram. É sobre o que você ainda pode evitar. Sentado sobre algo que não era bem uma criatura, mas também não era um animal. Algo entre o familiar e o grotesco, como se um pesadelo tivesse se infiltrado na realidade. As árvores não eram árvores. Eram tentáculos disformes, retorcidos, cada um terminando em olhos que piscavam em sincronia, observando, centenas deles, milhares. E o nome galhos não fazia justiça àquilo, eram mais como ventosas de lula, sugando a escuridão ao redor como se o próprio ar fosse um alimento. Ela se sentou ali sem perceber, a princípio tudo parecia perfeito. O brilho suave, o calor reconfortante, a sensação de que finalmente tudo estava em ordem. Mas então veio o desconforto. Uma voz dentro dela sussurrava, como cheguei aqui. Algo estava errado, não era bondade, não era paz, era uma armadilha vestida de paraíso. Ela mergulhou a mão na água e quando a retirou não havia líquido, apenas cascalho, pedras ásperas, cortantes. Foi então que entendeu, não era um lugar de descanso, era uma mentira. As árvores, se é que podiam ser chamadas assim, se contorceram. Os tentáculos se estenderam envolvendo-a. Ela gritou, mas o som foi engolido pelo vazio. E eu vi a máscara cair, vi a mulher que em vida se apresentava como virtuosa, generosa, uma benfeitora. A mesma que distribuía esmolas aos pobres enquanto espancava os filhos com uma escova de cabelo, repetindo, você não será um bombeiro, não será um artesão, você será médico, advogado, como sempre fomos. A mesma que controlava o marido com silêncios gelados, que acreditava piamente que seu caminho era o único certo, que o mundo só funcionaria se todos obedecessem à sua vontade. E ali, naquele lugar, ela não era mais a senhora respeitável. Era apenas mais uma alma perdida, arrancada da ilusão para encarar a verdade nua. E a verdade doía. Eu me afastei. Não havia nada a fazer. Apenas observar enquanto o peso da realidade a esmagava, e ao meu redor outras criaturas riam. Não eram risos de alegria, eram gargalhadas secas, como ossos se quebrando. Elas me olhavam com olhos vazios, como se dissessem, você ainda não entendeu, aqui todos colhem o que plantaram. Eu queria acordar, gritar, mas as palavras que saíram da minha boca foram apenas Jesus Cristo. Jesus Cristo, porque naquele momento eu soube que aquilo não era um sonho, não era uma alucinação, era real, e estava acontecendo agora com pessoas que ainda respiravam, que ainda acreditavam que o amanhã seria diferente. Levei anos para processar, anos escrevendo, rabiscando, tentando dar sentido ao que vi, e quanto mais eu lia, mais entendia, aquilo não era invenção, era profecia. Era o que a Bíblia descrevia em Zacarias 32, um lugar de trevas, de paredes vivas, de um poço sem fundo. Um lugar onde as almas não descansavam, mas se afogavam em seus próprios pecados, repetindo seus erros em um ciclo sem fim. E não eram apenas os óbvios. Não eram só os monstros da história, como o homem que via ali o arquiteto da solução final, Reinhard Heydrich, ou açougueiro loiro. Ele estava lá em uma cela de fogo, lutando contra sombras que nunca o deixariam em paz. Cada golpe que desferia ricocheteava nele mesmo. Cada grito de ódio que lançava voltava como uma lâmina. E ao redor, as vozes daqueles que ele havia destruído sussurravam, agora é a sua vez. Eu o vi queimar, não no fogo comum, mas no fogo que ele mesmo acendeu. Cada forno que ordenou construir, cada câmara de gás, cada vida que apagou agora o consumia. E ele não morria, não havia alívio, apenas a repetição eterna do que ele havia feito. Outros também estavam lá, líderes que acreditavam em deuses falsos, que se ajoelhavam diante de ilusões douradas, apenas para descobrir, tarde demais, que haviam sido enganados.
Vi nazistas, sim, mas também vi aqueles que em vida se consideravam justos, homens e mulheres que sorriam para as câmeras enquanto pisoteavam os fracos, que pregavam amor enquanto espalhavam veneno, que acreditavam que o céu era um direito, não uma escolha. E o mais assustador, muitos deles ainda não sabiam que estavam no inferno, ainda acreditavam que aquilo era o paraíso. Até que as máscaras caíam, até que os olhos nas árvores piscavam, até que a água se transformava em pedra. Eu voltei, não por mérito meu, mas porque alguém decidiu que minha história ainda não havia terminado. E desde então tenho tentado avisar, porque o que vi não era um conto de terror, era um espelho, um aviso. E o pior de tudo é que enquanto você lê isto, alguém está escolhendo ignorá-lo. Alguém está trocando a verdade por uma mentira brilhante. Alguém está dizendo a si mesmo, amanhã eu mudo. Mas o amanhã nem sempre chega. E quando chega, pode ser tarde demais. Que o fogo não era apenas calor. Era um forno escancarado, empurrado garganta abaixo. E ele não melhorava, piorava. Porque o ódio que o consumia era mais forte que qualquer droga, mais profundo que qualquer ritual. Um fascista que odiava o cristianismo, mas não por ser contra Deus, não, ele odiava porque Deus o havia rejeitado primeiro. E as substâncias, aquela injeção que o médico chamava de vitaminas tinha um nome, começava com P, Pervitin. Os soldados alemães usavam para vencer o inimigo, ele usava para vencer a si mesmo, mas o inimigo, no fim, sempre vence, e então veio o tremor. Parkinson, disseram, mentira. Era o corpo se desfazendo célula por célula como um relógio cujas engrenagens são devoradas por ferrugem. Ele não duraria, ninguém dura. Não quando a alma já está podre. Mas eu entrei no bunker. Eles só descobriram depois. E o que encontraram lá não era um homem, era um esqueleto vestido de pele, ainda respirando, ainda cuspindo blasfêmias. E então veio o hálito de lagarto. Não era metáfora. Era cheiro de carne podre, de dentes afiados, de algo que não deveria existir, mas existia. E ele me arrastou, não para uma cela, para um labirinto. Entre as paredes da cueva havia tubos, fendas que se alargavam como veias de um monstro adormecido. Subíamos e descíamos, espiando por frestas, vendo o que não deveria ser visto. E então chegamos aos recessos do poço. Como Zincol 32 descreve, os recessos do poço não eram celas comuns. Eram espaços entre tijolos, triângulos que cresciam à medida que se aprofundavam, como se o próprio inferno respirasse e expandisse suas costelas. Algumas eram pequenas, do tamanho de um caixão. Outras maiores, como salas de espera para condenados. E lá embaixo, no fim da espiral, no sentido anti-horário, porque até o inferno tem suas regras, as paredes se abriam. As celas não tinham portas, apenas criaturas. Criaturas que entravam e saíam, que sussurravam ofertas, que prometiam reinos. Amaldiçoe Deus, amaldiçoe a si mesmo, amaldiçoe tudo e siga-me, porque o inferno não é um lugar de punição cega, é um mercado. E eles negociam com o que você mais deseja. Eu conhecia esse jogo, praticava-o. Ciência da linha, chamavam. Ou talvez eu só tivesse lido pouco e visto Star Wars demais. Mas acreditava no poder da mente. Acreditava que podia dobrar colheres com o pensamento, que podia fazer as coisas acontecerem só por querer. E funcionava, até certo ponto. Até o dia em que a colher caiu da mesa, alguém pisou nela e eu ri. Dobre a colher agora, disseram, e eu não consegui, porque o poder não era meu, nunca foi, e então veio a cobrança. Aqui neste nível estavam os que brincaram com o mesmo fogo, os que acreditaram que podiam controlar as sombras, os que foram seduzidos pela promessa de metade do reino, mas o reino do inferno não é um trono. É uma cadeira de dentista, eternamente ajustável, eternamente dolorosa. Eles me arrastaram para ela, não com correntes, com algo pior, com algo que se grudava aos meus pés como lama seca, que se agitava e se contorcia, cheia de dentes e olhos e vozes que repetiam tudo o que eu já havia negado. Você escolheu isso, diziam. Você virou as costas. Você trancou a porta quando Deus bateu, 1000 vezes. 1000 oportunidades, e agora você sabe. Eu sabia que não havia desculpas, sabia que cada escolha tinha sido minha, que Deus me poupara de acidentes, que me enviara sinais, que me dera vislumbres de algo maior e eu jogara fora, por orgulho, por curiosidade, por aquela voz que sussurrava só mais um pouco, só mais uma vez, e agora ali não havia mais só mais uma vez. Só havia a cadeira, só havia a certeza de que merecia aquilo, de que cada segundo de tormento era justo, de que não havia apelo, não havia perdão, não havia nada além da verdade nua, eu tinha escolhido, e o inferno não era um castigo, era o resultado lógico de uma vida vivida contra a luz. Mas então algo mudou, não foi misericórdia, não foi perdão, foi algo mais simples, mais brutal. Uma pergunta, a voz que ecoava não era mais a minha. Era um sussurro que não pertencia a nenhum dos dois, nem a mim, nem ao abismo. Era algo que vinha de fora, como se o próprio ar tivesse aprendido a falar. E então os passos. Bum, 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 lentos, deliberados, como se cada batida contra o chão fosse um martelo forjando o tempo. As criaturas, essas coisas que se arrastavam, que se contorciam, que se alimentavam do meu desespero, se dispersaram como cinzas ao vento. Uma delas, a mais persistente, aquela que sempre tentava se agarrar à minha sombra, cravou o rosto na terra e se debateu até se reduzir a um graveto retorcido. Eu ri.
Não por crueldade, mas porque era a única coisa que fazia sentido naquele lugar, o absurdo se tornando piada, o horror se dobrando ao ridículo. Era a minha mente, talvez, tentando se salvar da loucura. Mas então ele me ergueu, não com gentileza, com força, com uma urgência que doía mais que as correntes. E quando seus pulsos se abriram, quando vi os buracos, as marcas que eu mesmo teria feito se estivesse lá naquele dia, na multidão gritando por sangue, algo em mim se quebrou. Não era culpa, era vergonha. A vergonha de reconhecer que sim, eu teria cravado os pregos. Eu teria rido enquanto erguiam. Eu teria cuspido aos pés da cruz e chamado aquilo de justiça. E ainda assim ele me carregava. Atravessamos o túnel, o mesmo vórtice que me arrastara para baixo, mas agora era diferente. Não havia mais peso, não havia mais medo. Era como se o próprio espaço se dobrasse ao seu comando, como se o tempo fosse apenas um detalhe que ele ajustava com um gesto. E então o rochedo, o mesmo rochedo onde tudo começara. Ele me depositou ali firme como quem diz, aqui, este é o seu lugar agora. Eu chorei como uma criança. Não havia palavras, não havia orações. Só pranto cru e descontrolado, como se cada lágrima fosse um pedaço do inferno saindo de mim. E então ele falou não com voz, com presença, com um sopro que me empurrou para trás, de volta ao vazio negro, mas não mais o mesmo vazio. Agora havia algo ali. Algo que brilhava fraco como uma estrela vista do fundo de um poço. E então o ar fresco, inesperado, como se alguém tivesse aberto uma janela em um quarto sufocante. Eu estava de volta, não no corpo ainda não, mas no limiar, naquele espaço entre o que eu fora e o que eu seria. E quando finalmente voltei a mim, foi como acordar de um sonho que durara uma eternidade. Minhas mãos tremiam, minha pele ardia. E o cheiro, aquele cheiro de carne queimada, de metal enferrujado, ainda grudava em mim como uma segunda pele. Alguém me segurou, não lembro quem, talvez um vizinho, talvez um estranho. Só sei que me arrastaram para uma caminhonete e me levaram ao hospital, onde médicos de olhos cansados tentaram entender o que havia de errado comigo. Meu sangue era espesso, viscoso, como se tivesse se transformado em algo que não deveria existir. Eles enfiaram agulhas em mim, bombearam líquidos, murmuraram palavras que eu não compreendia. Um deles, um indiano de voz suave, me olhou como se já tivesse visto aquilo antes. Você esteve em um lugar muito ruim, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E talvez fosse. Porque quando finalmente cheguei em casa, quando me afundei naquela poltrona de beanbag, com o calor do Texas grudando na minha pele e o cachorro lambendo minhas mãos, eu soube que não era mais o mesmo. Os amigos balançavam a cabeça, riam nervosos, chamavam-me de louco, mas eu não me importava. Porque ali, naquele momento, com o vento fresco batendo no meu rosto, mesmo sem ar-condicionado, mesmo com o suor escorrendo, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Paz. Não a paz dos que nunca lutaram, mas a paz dos que foram quebrados e, mesmo assim, escolheram se deixar ser remendados. Eu olhei para o céu, aquele céu que antes me parecia um teto de chumbo, e disse as únicas palavras que faziam sentido. Eu desisto. Não era rendição, era entrega. E então o milagre, o fardo não pesava mais. E ali, entre as páginas amassadas e os rascunhos que sobreviveram ao caos, eu percebi, as palavras não precisavam ser perfeitas. Elas só precisavam ser verdadeiras. E a verdade, por mais quebrada que fosse, tinha um jeito de se costurar sozinha quando a gente parava de lutar contra ela. Os flashbacks não eram fantasmas, eram cicatrizes que latejavam. O diagnóstico, aquele nome frio TEPS, grudado em mim como uma etiqueta, não definia quem eu era, mas explicava porque cada som agudo me fazia encolher, porque multidões me sufocavam, porque o mundo parecia um lugar onde eu nunca caberia. Eu não queria gente ao meu redor. Mas Deus, na sua ironia divina, me colocou exatamente onde eu não queria estar, cercado de vozes, de olhares, de vidas que não paravam. Na igreja, no trabalho, até no supermercado, ele me jogou no meio do fogo só para provar que eu não queimaria. E eu queimei. Claro que queimei. Lembro de uma vez no shopping, as luzes fluorescentes piscando como estroboscópios, os manequins nas vitrines parecendo corpos petrificados, o barulho das vozes se transformando no eco de uma explosão. Meu corpo travou, minha mente gritou, mas eu fiquei. Porque alguém tinha me ensinado que o único jeito de vencer o inferno era atravessá-lo, não com armas, não com bravata, mas com os pés descalços e o coração exposto. E quando saí dali não era o mesmo homem. Era um que sabia que o céu não era um prêmio para os imaculados, mas um refúgio para os que ousaram olhar para baixo e dizer, eu não aguento mais, me ajuda. Desde então, a vida virou uma sucessão de missões impossíveis. Ministérios em prisões, cargos que me obrigavam a liderar quando tudo o que eu queria era me esconder, responsabilidades que caíam sobre mim como pedras e eu ali tentando não ser esmagado. Mas em cada uma delas havia uma lição. Deus não nos coloca onde somos fortes. Ele nos coloca onde precisamos dele. Agora, as palavras que antes me sufocavam estão se tornando um livro, ou melhor, livros, porque uma história como essa não cabe em um único volume. Ainda não sei o título, destino, céu é uma possibilidade, ou talvez algo mais cru, mais urgente. O que importa é que as páginas estão sendo escritas, revisadas, questionadas.
Os editores têm seus prazos, suas burocracias, seus pipelines que parecem lentos demais para quem carrega uma mensagem que não pode esperar. Mas eu aprendi a confiar no tempo de Deus. Mesmo quando ele parece demorar, ele nunca chega atrasado. E se você está lendo isso, ou ouvindo, ou sentindo e reconhece em si mesmo aquele peso, aquela voz que sussurra que você não é bom o suficiente, que o passado é uma prisão, que o futuro é uma piada sem graça, eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para olhar de verdade no espelho? Não o espelho que reflete suas vitórias, suas máscaras, suas mentiras bem ensaiadas. O outro. Aquele que mostra as rachaduras, os erros, as vezes em que você julgou, traiu, feriu ou foi ferido. Aquele que revela que no fundo você sabe que não merece o céu, mas também sabe que precisa dele. Então aqui está o desafio: caia de joelhos, não como um ritual, não como um gesto vazio, mas como quem admite finalmente que não dá mais para carregar sozinho. Diga: Senhor, eu não sei se tu existes, mas se existes, me prova, me perdoa, me transforma. E espere, porque Deus não responde a quem exige provas, ele responde a quem se rende. Se você está cansado de lutar, se a culpa é um peso que não sai das costas, se a solidão é uma companhia constante, se a vida parece um filme sem final feliz, eu oro por você agora. Não como um homem santo, mas como alguém que já esteve no fundo do poço e encontrou uma mão estendida. Repita comigo: Pai, tem misericórdia de mim, perdoa-me, liberta-me dessa prisão. Cura o que está quebrado em mim, eu não aguento mais, mas eu confio em Ti. Faz de mim uma nova criatura, quebra essas correntes, em nome de Jesus, amém. E quando você levantar, olhe ao redor. Porque as correntes que você ouviu se partirem, elas eram reais, e agora, pela primeira vez, você está livre.